Olá, meus amigos! Estamos de volta aqui estudando a nossa classificação de risco, né? E agora nesse bloco nós vamos aqui comparar a classificação de risco do Ministério da Saúde com a do Manchester, né? Que a gente vai ver que vai acrescentar uma cor a mais, que é a cor laranja, tá? Então na sua prova pode vir a do Ministério da Saúde, citada no manual da Política aqui Nacional de Humanização, ou a classificação de risco de Manchester. Alguns órgãos aí, algumas unidades e alguns estados, aqui no caso o Distrito Federal fez isso, adaptou a classificação de risco de Manchester com algumas mudanças aí específicas dentro de cada unidade, tá? Então olha aqui na tela comigo, porque a imagem visual é muito importante aqui nesse sentido, principalmente porque aqui nessa imagem nós vamos ter várias informações importantes, tá? Então, quando eu tenho aqui a classificação do Ministério da Saúde, ele vai ser dividido em apenas 4 grupos. O grupo 0 e vermelho, né, que é a mesma coisa, vai trazer aqui o atendimento de emergência, atendimento imediato. O amarelo, urgência, atendimento mais rápido possível. E observe que aqui, no Ministério da Saúde, a gente não tem prazo, não tem tempo, tá? É uma coisa relacionada a esses termos subjetivos, tá? O 2, verde, é prioridade não urgente. E o 3, consulta de complexidade diminuída, né? Seria aqui o horário de chegada, que na verdade esse paciente não deveria estar numa unidade de emergência, tá? Seriam coisas para serem aqui atendidas na unidade de atenção básica. Na triagem de Manchester, a gente tem aqui tempos determinados. Então, vermelho, imediato, é emergente aqui. Muito urgente seria o laranja, em 10 minutos. Urgente seria 60 minutos, o amarelo, e a gente vai fazer muitas questões que cobram esse tempo. Eu preciso que você memorize, tá? Pouco urgente, 120, e não urgente, 240 minutos é o tempo aproximado de espera aqui dos pacientes, tá? E aí a gente vai estar trabalhando com alguns aspectos aqui que ajudarão na classificação de risco. Então, por exemplo, vermelho, eu tenho aqui, ó, alguns determinantes. Paciente que tem comprometimento de via aérea, uma respiração inadequada, porque isso pode agravar, uma hemorragia exsanguinante, inclusive, atualmente, o atendimento do paciente com trauma, com hemorragia exsanguinante, a nossa avaliação primária mudou, né? Era A, B, C, D, E. Agora, na hemorragia exsanguinante, a avaliação primária vai ser o X, A, B, C, D, E, porque esse X é justamente intervir imediatamente para conter esse sangramento da hemorragia sanguinante. Choque. Como que eu vou saber que o paciente está em choque? Pele fria, pressão arterial diminuída, frequência cardíaca alta, né? Pele fria, pegajosa, choque hipovolêmico ou hemorrágico, né? Porque ele pode ser aqui hipovolêmico por outro motivo ou por perda sanguínea. O PH-TLS chama de choque hemorrágico, quando se refere a perda sanguínea, vai manifestar essas características. O paciente está na vigência da crise convulsiva, criança irresponsiva. Então, são determinantes, de um modo geral aqui, que a classificação já trata de ser aqui vermelho, tá? O laranja. O laranja eu tenho uma dor intensa, hemorragia maior incontrolável, alteração da consciência, criança com febre e esfriamento e dor moderada. Em amarelo, hemorragia menor incontrolável, história de inconsciência e adulto febril. Verde, dor leve recente, febre baixa, ou um problema recente que possa ser atendido ali na emergência. E azul não tem característica aqui de necessidade de atendimento naquele momento. Então, vermelho, ó, palavrinhas chaves aqui novamente em forma de escolhas, tá? Chegou o paciente, tem comprometimento de via aérea, tá com respiração inadequada, tá com choque, aí eu já classifico como vermelho. Tá com dor intensa, dor torácica, dispneia aguda, frequência cardíaca anormal, coloco como laranja. Tá com uma dor pleurítica, vômito persistente, história cardíaca importante, dor moderada, amarelo. Vômito, dor leve, evento recente, qualquer coisa assim que justifique o atendimento ali, verde. Se não, azul, ordem de chegada. E aí a gente vai traçar aqui alguns exemplos para vocês em relação às colorações
e que demanda esse tipo de prioridade. Então, tentativa de suicídio, até porque os medicamentos eles vão fazendo efeito e pode agravar muito rapidamente o quadro. Complicações do diabetes mellitus, como por exemplo a hipoglicemia, a cetoacidose diabética, a síndrome hiperosmolar, também precisa de um atendimento imediato. Parada cardíaca, alterações de sinais vitais com sintomas, então uma bradicardia menor que 45 aqui o pulso, ou maior que 140, uma diastólica aqui menor, na verdade seria maior, né, do que 130, uma sistólica menor que 80 e a frequência respiratória maior que 34, ou seja, com taquipneia aqui, ou menor que 10, ou seja, né, com a diminuição, lentificação aqui da resposta respiratória. A pressão arterial diastólica, gente, quando ela está maior que 130, ela vai representar para a gente o que aqui? Uma situação de crise hipertensiva. E a sistólica menor que 80, né, ou 90, pode representar aqui uma situação de choque, né, de hipotensão importante, tá? Claro que é importante saber os níveis pressóricos anterior desse paciente. A minha, por exemplo, sistólica já é 90. Então, é preciso estar comparando isso. Outras coisas aqui no vermelho que pode acontecer. Aqui são exemplos do próprio manual do Ministério. Hemorragias, infecções graves como febre, exantema petequial ou púrpura, alteração do nível de consciência, também está aqui associado com a coloração vermelha. O amarelo, eu tenho aqui a urgência, então o politrauma, escala de coma de Glasgow maior que 13, né, porque se tiver importante aí a alteração, a gente vai estar classificando como vermelho, tá? Cefaleia intensa de início súbito, acompanhada de sinais ou sintomas neurológicos, tá? Aqui não tem mais esse acento, né? Esse acento aqui foi removido pela reforma ortográfica, assim como dispneia, traqueia, todos esses termos da área da saúde foram removidos esses acentos. Então, diminuição do nível de consciência, um TCE com Glasgow maior que 13, abuso sexual, imunodeprimido com febre. O abuso sexual é importante, o atendimento o mais rápido possível, que é o amarelo aqui, porque, gente, a gente vai estar conduzindo esse paciente para fazer uso, né, da pílula do dia seguinte em relação ao planejamento familiar, dos antibióticos necessários para a prevenção de infecção, dos antirretrovirais aqui necessários ou não, dependendo do caso, né, para a prevenção do HIV, enfim, tudo isso vai ter que ser avaliado, então precisa de uma urgência, porque quanto mais rápido a gente começa essas medicações de prevenção, mais efetivas elas são. Verde. O fato de ser aqui uma idade maior que 60 anos, gestantes com complicações e existem classificações de riscos específicas para a parte da avaliação obstétrica, tá? Escoltados, eles entram em prioridade também. Deficientes físicos, impossibilidade de deambulação, retorno quando não melhora do quadro em 24 horas, já tinha sido atendido, asma fora da crise, enxaqueca, dor de ouvido, dor abdominal, vômitos e diarreia, porque como eu copiei do Ministério, tá antigo aqui o sinalzinho. Vômitos e diarreia sem desidratação e outros casos aqui podem ser classificados como verde, tá? Olha aqui mais um esquema pra gente, para estar associando nas perguntas e na avaliação e tá classificando esse paciente. Aí agora a gente já vai estar associando aqui a classificação de Manchester, porque adicionou, né, a coloração laranja aqui pra gente. Então, primeira pergunta, comprometimento de via aérea, insuficiência respiratória, dificuldade de respirar, cianose, cianose mostra sinal também de insuficiência respiratória, ausência de murmúrio vesicular, ou tem a presença de sibilos, né, que pode ser uma crise asmática, sinal de choque. Quais são os sinais de choque? A gente já viu, né, hipotensão, taquicardia, ansiedade exagerada, né, perfusão periférica diminuída. Como que a gente vê a perfusão periférica em relação ao enchimento capilar? Esvaziamento, né, da ponta do dedo, né, da parte aqui vermelhinha, ficou vermelho de novo rapidamente, né, o tempo de 2 segundos, maravilha, tá tudo certo, enchimento capilar. Se não tiver bom, quer dizer que o paciente está com perfusão periférica ineficaz. E isso traz pra gente um sinal de um choque, né, porque o corpo faz uma redistribuição do fluxo sanguíneo, priorizando coração e cérebro e tirando o sangue da periferia. Isso pode ser visto por meio do enchimento capilar, tá?
Em outro momento, a gente vai estar estudando a triagem, classificação de risco em pacientes aqui, quando ocorre um acidente com múltiplas vítimas. E esse é um sinal importantíssimo, tanto a presença da respiração, a frequência respiratória, como o enchimento capilar, vão ser aqui informações que vão conduzir a prioridade ou não do atendimento de forma rápida, para uma triagem mais imediata, no caso de um acidente aqui com múltiplas vítimas, pelo método START. A gente vai ver isso também porque está dentro do tema de classificar risco aqui, só que no outro contexto, né? No caso aqui de um acidente com múltiplas vítimas no local aqui do atendimento pré-hospitalar, tá? E aí, qualquer uma dessas situações, ou uma pessoa não responsiva, né? A gente vai estar também aqui já colocando como vermelho. Tempo-alvo para o atendimento médico, 0 minutos. Realizar o primeiro atendimento visando estabilizar o quadro, chamar o serviço aqui de atendimento móvel de urgência, né, no caso aqui de ser encontrado uma pessoa na rua com essa situação, tá? Se não, dor severa, hematêmese, hematoquesia, né, que é perda de sangue aqui pelas fezes, melena ou retrorragia. Hematoquesia é perda de sangue vivo nas fezes e melena, ele vai ser aqui um sangue digerido. Então, se tiver essas características, muito urgente, porque pode estar com hemorragia digestiva, né? Então, tempo máximo para atendimento, 10 minutos. Chama serviço de atendimento móvel de urgência. Inicia tratamento para quadro agudo. Marca retorno breve após a alta. Dor moderada, diarreia intensa, sinais de desidratação, história de fezes pretas ou com sangue, vômitos persistentes, gravidez ou não possível gravidez, possível gravidez ou não, né? Tudo isso vai ter que ser perguntado aqui para estar possibilitando a classificação como urgente. Tem tempo máximo para atendimento 60 minutos. Aqui eu peguei só alguns fluxogramas para a gente estar aqui dando exemplo, só para tornar mais prático a classificação de risco, tá, gente? Nesse caso, avaliação médica, tratamento do quadro agudo, avaliar a necessidade de referenciar um serviço de emergência, solicitar retorno. Algum outro problema recente, dor, vômito, diarreia? Se não, já bota como azul, né? Já não tem nada grave, já não tem nada aqui de atendimento muito urgente, não tem nada de atendimento urgente, também não tem nada de pouco urgente, uma coisa que pode ser resolvida, né? Pode esperar, então ele vai para o azul. Não que a gente vai mandar o paciente embora, mas, né, porque isso está no manual da política de humanização, não é para mandar ninguém embora. Mas ele tem ali que esperar, né, porque ele não é a prioridade naquele ambiente, tá? Ou referenciado, reencaminhado ali para atendimento numa unidade de saúde. O verde, a enfermagem faz as orientações, segue protocolos clínicos, o médico realiza atendimento e solicita retorno para reavaliação médica, se necessário. E quando não é urgente, a enfermagem aqui presta as orientações com base em protocolos clínicos, agendamento da unidade básica de saúde, identifica também a questão das vulnerabilidades, né, que estão associadas com as condições de vida da pessoa, para estar ali explicando ao paciente algumas informações importantes. No contexto da classificação de risco para a enfermagem, né, no contexto do enfermeiro e do técnico, nós temos uma resolução do COFEM. E essa resolução do COFEM é a de número 423 de 2012, tá? Que ele traz o seguinte: no âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência em serviço de urgência é privativa de quem? Do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão. Para executar a classificação de risco e priorização da assistência, o enfermeiro deve estar dotado dos conhecimentos, competências e habilidades que garantam o rigor técnico-científico do procedimento. Ou seja, para que faça aqui a classificação de risco no ambiente dentro da equipe de enfermagem, né? Ou seja, se o membro da equipe escolhido para classificação de risco for o enfermeiro, isso é o que tem sido feito na prática. E por que eu falo assim, for o enfermeiro? Porque na portaria antiga que regula aqui a questão das emergências a nível estadual, né, a portaria 248 de 2002, ela vai trazer lá que deve ser um profissional de nível superior, capacitado e treinado. Então, ele não determina que o enfermeiro. No Manual da Política Nacional de Humanização, ele fala do enfermeiro aqui, né, podendo e atuando como a pessoa que vai fazer a classificação de risco, tá?
E nesse parecer aqui, na verdade não é um parecer, é uma resolução mesmo do COFEM, traz pra gente a priorização dessa classificação de risco ser instituída e como atividade privativa do enfermeiro no contexto da equipe de enfermagem. Vamos dizer que o hospital queira colocar um médico, né? Não faz muito sentido porque o médico ele vai fazer logo a consulta, né? E não triar. Mas na prática o que a gente tem visto é o enfermeiro. Mas como está escrito na 248/2002, isso pode cair na sua prova exatamente como está escrito na portaria, tenha cuidado com essa informação, tá? Tem um parecer, e aí sim é um parecer, do Corém de Pernambuco, 2016, que vai trabalhar esse assunto da classificação de risco. Ele vai fazer um histórico, um levantamento, né, da classificação de risco e vai, inclusive, referenciar a resolução 423 de 2012, que fala da classificação de risco privativa do enfermeiro. Então, bastante interessante aqui pra gente essa informação e já caiu em prova exatamente a cobrança em cima do entendimento dessa resolução, tá? Então isso tem que estar aí no seu resumo. O Manchester, ele foi aqui a implantação dele realizada pela primeira vez na cidade de Manchester em 97, por isso que tem esse nome também, permitindo que os atendimentos fossem realizados com mais eficiência, já que se tratando de saúde, tempo pode mostrar a diferença entre salvar uma vida e perder um paciente. Aí o Manchester, como a gente já tinha mostrado, essa tabelinha é bem interessante para estar aqui memorizando o tempo. E a categorização em termos, porque isso cai na sua prova: emergência, vermelho, muito urgente, laranja, urgente, amarelo, pouco urgente, verde e não urgente, azul. E aqui o tempo respectivo. Vamos aqui para uma questão de número 3. Da OCP 2015. Um paciente que chega à unidade de pronto atendimento é avaliado de acordo com os critérios do acolhimento com classificação de risco da Política Nacional de Humanização. E o enfermeiro define o caso como prioridade 1. Prioridade 1. Urgência. O atendimento o mais rápido possível. Então ele falou tanto o número, prioridade 1, quanto urgência, quanto o que deve ser feito, que é o atendimento o mais rápido possível. Nessa situação, a cor correspondente é. Observe que ele está falando que ele está usando os critérios do acolhimento com classificação de risco, que é de quem? Isso aqui, gente, do Ministério da Saúde. Ele não está falando da classificação de Manchester, tá? E nesse caso, nós vamos ter a coloração aqui vermelha? Não, falsa aqui. Preto, preto nem existe, né? Preto vai estar no start, paciente com óbito, tá? Múltiplas vítimas. Verde é prioridade aqui, 3 no caso, né? Porque a 0, né? Que seria aqui o vermelho, lá no protocolo do Ministério que a gente viu. Cadê o negócio do amarelo? Pra gente ver direitinho aqui. 0, como a gente falou. Emergência, 1. Amarelo, como a gente marcou lá. 2, prioridade não urgente. E 3 aqui, ó, horário de chegada, tá? Só para você reforçar a diferença do Ministério com o do Manchester. O Manchester não tem esse númerozinho, tá? Essa prioridade. Só no nosso aqui do Ministério da Saúde, certo? Verde, não. E nem azul. Azul é aquele que não tem nenhuma prioridade, é aquele que é apenas ordem de chegada, beleza? Letra D. Questão 4. A OCP 2015 constitui uma das diretrizes da rede de atenção às urgências a ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, com a intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos, contemplando a... Então, qual é aqui uma das diretrizes da rede de atenção às urgências? E a gente viu isso na portaria 1600 de 2011, foi? Foi o iniciozinho do primeiro bloco que a gente trabalhou a classificação de risco. Isso vai estar no artigo 2º da portaria 1600, que é a nossa classificação de risco, tá? Isso é o que deve ser aqui como prioridade, é o acolhimento com classificação de risco. Letra C, o gabarito. Quinta questão. Paciente sexo masculino, 45 anos, chega ao pronto atendimento com dor torácica intensa, tipo queimação de início súbito a 20 minutos. No momento, com pressão arterial de 160 por 100. Então, tá
hipertenso. Frequência cardíaca 93, normal, temperatura normal 36,6. Sudoreico com cianose de extremidade, ó, isso aqui é importante. Na classificação de risco, isso aqui também é importante, ó, dor torácica intensa. Na classificação de risco, esse paciente deve ser classificado como? Então, ele já está com perfusão periférica diminuída, com cianose de extremidade, está com dor torácica, provavelmente um paciente com infarto agudo do miocárdio, com uma pressão arterial, né, aumentada, 16/10, né, 160 por 100. Qual é a coloração aqui da classificação de risco dele? Verde, pois está taquicárdico e ansioso, embora febril e normotenso. Não, né, não é verde, ele está com coloração aqui, é vermelha, né, atendimento imediato para fazer o ECG e ver se está apresentando um infarto agudo do miocárdio aqui, porque nesse caso, o tempo aqui é músculo, o tempo é miocárdio, para estar fazendo o mais rápido possível a intervenção coronariana percutânea ou a fibrinólise. Letra B, azul, pois está febril e normotenso, tratando-se de um quadro crônico de dor que poderia ser atendido eletivamente. Primeiro que a dor dele é uma dor aqui aguda, né, uma dor torácica intensa, em queimação, e esse paciente tem aqui a questão de não estar normotenso também. A dor cardíaca mesmo de infarto, ela é mais opressiva, né, a característica, mas como é um paciente que tem fator de risco aqui, pressão alta, né, a idade mais ou menos tá novo aqui, 45 anos, mas enfim. Vamos aqui para as outras opções, porque de qualquer forma, azul não seria. Letra C, e nem quadro crônico também, o quadro é agudo, né? Dor intensa é um quadro agudo. C, amarelo, pois não há alteração de sinais vitais e a dor torácica é o único sinal de alarme. Não, sinal de alarme a gente tem também aqui o paciente com cianose de extremidade, mostra dificuldade de perfusão periférica aqui, tá? E também a dor torácica é um sinal de alarme, sim, mas ela também não seria o amarelo, né? Seria aqui o vermelho, tá? Verde, pois seus níveis pressóricos estão pouco alterados, apesar da dor torácica, cianose e febre. Nem febre ele tem também. Então a questão acabou que ficou fácil, porque ele está dizendo coisas que o paciente não tem, né? Está dizendo que o paciente tem febre, ele não tem. Está dizendo que o paciente está com a normotência, ele está com a pressão alta, né? Enfim, vários detalhes aqui. Normotência aqui de novo a gente corta, né? Tá dizendo que é crônico e agudo. Letra E, vermelho, pois apresenta dor torácica de início súbito, acompanhada por sudorese, cianose e alterações do nível pressórico, tá? Então aqui é o gabarito da nossa questão. Observe que quando a gente trata de classificação de risco, gente, é importante perceber todas as opções, tá? Porque às vezes uma alternativa tá aqui trazendo informações que não tem nada a ver, mesmo que seja uma cor que você acha que tem correlação com aquela situação, você vai ter informações como aqui a gente percebeu a interpretação errada de um sinal vital, enfim, é preciso ir aqui avaliando cada tópico, tá certo? Quando se trata de classificação de risco, a gente vai ver isso ao longo aqui de outras questões, tá bom? Então vamos lá. Letra E é o nosso gabarito. Sexta questão. O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas, né? Aqui o acolhimento, escuta qualificada, mais adequadas ao usuário. O acolhimento com classificação de risco, né, importantíssimo aqui, ocorre em diferentes níveis, sendo que quando ele coloca aqui, ó, o verde é prioridade 3. Quando ele coloca prioridade 3, a gente está lembrando que a classificação aqui, ele está falando de quem? Ministério da Saúde, tá? É uma dica de que não está falando do Manchester. Então, verde é para prioridade 3, indicando consultas de baixa complexidade para atendimento de acordo com o horário de chegada. Pessoal, quando eu falo aqui horário de chegada, seria aquela classificação azul, né? Aqui a prioridade 3, verde, a gente viu que tem outros critérios, tá? Letra B, o amarelo é para a prioridade 2, indicando prioridade aqui não urgente. Então, o paciente amarelo, ele é urgente, tá? O vermelho é emergente e o amarelo é urgente, tá? O C, o vermelho é para a prioridade 0. Tem vermelho? Sim.
Tem prioridade 0? Sim. Indicando emergência, necessidade de atendimento imediato. O vermelho é 0, é emergência e é imediato. Então, gabarito aqui da nossa questão. Vamos confirmar aqui com C. O azul é para a prioridade 1. Não. O vermelho é 0 e o 1 aqui é o quê, gente? A prioridade 1 é o amarelo. Indicando urgência. Atendimento o mais rápido possível. Não, o azul é o último de todos ali, né? Que é aquele que não deveria estar na emergência. Vamos para a questão de número 7. E aí a gente vai estar fazendo ela no próximo bloco. A gente vai estar falando da resolução 423 de 2012, aquela que a gente trabalhou há pouco aqui em relação à questão do enfermeiro ser o profissional aqui privativo para classificação de risco no âmbito da equipe de enfermagem. Vamos lá comigo, gente. Motivação, não desanima não. Classificação de risco aí. Vamos fazer outras questões e abordar essa temática de forma bem aprofundada com você. Um abraço!